começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Mais uma etapa, a segunda semana do primeiro colegial, volume 5 do PET. Então vamos lá, senhores. Definição de centro de gravidade, né? Centro de gravidade de um corpo é o ponto de aplicação da força-peso, onde a gente consegue ver aonde a força-peso é aplicada. Então, quando os corpos são homogêneos, né? A gente pode achar pelo eixo de simetria. Se eu traçar aqui, ó, senhores, ó, uma reta aqui, ó, nessa porca aqui, eu vou traçar outra reta aqui, ó, outra reta aqui, ó, tá vendo que elas se encontram? Nesse ponto aqui, que eu vou colocar em amarelo, esse pontinho aqui, ó, nesse pontinho é o ponto é o centro de gravidade, tá? Então, o que acontece? O centro de gravidade não necessariamente tem que estar no corpo, ele pode estar fora do corpo, ou no caso da porca, né, no meio do buraquinho, tá? Então aqui a resposta correta seria a letra A de amor, certo? Olha lá, senhores, exercício 2, tá? É o famoso encher linguiça. Ele vai falar sobre Chiquinha Gonçalves, ele vai criar um contexto que ela foi uma pianista, então você pode ler todo esse texto aqui, tá? Mas não é ele que vai entrar no problema. O que vai entrar no problema é aqui, ó. Considerando-se as dimensões indicadas na tecla representada na figura, então eu tenho aqui, ó, eu tenho uma tecla, eu tenho um ponto de apoio, eu tenho da onde ela vai aplicar força até o ponto de apoio 21 centímetros, do ponto de apoio até onde essa tecla vai levantar e vai aplicar outra força, 14 centímetros, tá? Ao se aplicar com o dedo uma força vertical de 2 newtons, então você vai empurrar aqui, ó, aqui onde está aqui, ó, você vai pôr 2 newtons aqui de força. O que vai acontecer? Essa parte de cima vai subir e vai aplicar uma força no martelinho do piano. Transfere ao mecanismo de martelo uma força vertical voltada para cima, de intensidade. Então vamos lá, senhores, vamos determinar aqui. O que acontece? A Chiquinha aqui vai aplicar uma força aqui, ó. Tá? Aqui é a força da Chiquinha, ó. Força da Chiquinha, ok? Só que o martelo, né, a alavanca vai tentar subir, mas o martelo vai aplicar uma força para onde também? Na vertical para baixo. Então essa é a força do martelo. O que ele representou aqui nessa seta aqui foi a força da barra, né? Mas aqui eu tenho uma força do martelo ao contrário, tá? Então eu vou escolher aqui o seguinte, no sentido horário, positivo, ok? Poderia escolher negativo? Poderia, tanto faz. Agora vamos pensar aqui comigo. Essa força está no sentido horário, a do martelo aplicando na tecla? Sim, está no sentido horário, tá? Ela está no sentido horário, então ela é positiva, certo? No sentido horário, só que essa força que a Chiquinha aplica, ela está contrária, tá vendo? O sentido horário é para cá, ó. Sentido horário, ela está ao contrário. Então, ela vai ser o quê? Negativa. Então, o que nós temos aqui? O que esse corpo se encontra em equilíbrio? Então, a somatória dos momentos, dos torques, né? Será igual a zero. Então, aqui eu vou ter o torque 1, aqui eu vou ter o torque 2. Lembrando que torque, ou momento, é a força vezes a distância da onde você aplica a força até o ponto de apoio, que a gente chama de alavanca, o braço de alavanca, vezes o seno de alfa. No caso que, como as forças são perpendiculares, o seno de alfa vale 90 graus, seno de 90 é 1, então eu tenho a aplicação do torque máximo, tá? Então aqui eu posso simplesmente falar que o torque é força vezes o tamanho da alavanca. Então vamos ter aqui o torque 1, ou momento 1, né? Do jeito que você queira chamar,
momento 1 mais o momento 2, que vai ser igual a quanto? A 0. Só que um momento é positivo e o outro momento é negativo. Quem é positivo no sentido horário. Quem está no sentido horário? É a força que o martelo vai aplicar aqui, ó. Ok? Na ação e reação aqui, ó. A tecla vai fazer uma força no martelo e o martelo vai fazer uma força aqui na tecla. Então aqui vai estar no sentido horário, ela é positiva, e essa aqui, né, que está contra o sentido horário, ela é o quê? Negativa. Então vamos ficar assim, ó. Momento 1, então vai ficar assim, a força do martelo vezes o deslocamento dele, só que o deslocamento, senhores, está em centímetro. Muito cuidado com isso, você tem que passar para metros, 0,14 metros. Magno, como faz isso? 100 centímetros equivale a 1 metro. Eu tenho 14 centímetros. Chama aqui que de x e vou fazer o que? Multiplicar cruzado. Se eu multiplicar cruzado, vai o que? 0,14. Mas se você entende centímetro, olha a palavra, centímetro. Centímetro, 100 tem quantos zeros? 2. Quer dizer que eu vou ter duas casas depois da vírgula. Então, 21 aqui, ó, eu posso simplesmente chegar aqui e falar duas casas depois da vírgula, 0,21 metros. Tá ok? Voltando aqui, então, a força F que eu desconheço, tá? Vezes 0,14. Agora, mais. Agora, toma cuidado. Essa força da Chiquinha, eu vou considerar ela o quê? Negativa. Porque eu escolhi no sentido horário positivo e ela está no sentido anti-horário, que é o quê? Negativo. E a distância é quanto? 0,21, que é igual a 0. Força F de 0,14 menos 0,42, que é igual a quanto? A 0. Você entendeu o que eu fiz aqui, né? O que é o F? O que é o momento? É o torque. Força vezes aqui o que você está chamando de distância, o braço da alavanca. Então, força, braço da alavanca, do ponto de apoio até onde é aplicada a força. Tá? Esse é o torque 1. Torque 2 é a força, que é da Chiquinha, apertando a tecla, de 2 newtons, e o tamanho da alavanca, até o ponto de apoio, né? 0,21. Então, vai ficar força vezes 0,14, que é igual a 0,42. Esse está multiplicando, passa para lá o quê? Dividindo. 0,42 dividido por 0,14 dá quanto? 3 newtons. Mas, Magno, eu não dou conta de fazer essa conta. Então, vamos lá. 0,42 dividido por 0,14, meu amigo. O que você faz? Quantas casas depois da vírgula? 2. E do lado de lá? Também 2. Então, eu posso o quê? Cortar a vírgula. Então, eu posso até fazer aqui, ó, 42, passando a limpo, ó, por 14. Qual o número multiplicado? 3. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 1, 3. Com mais 1, 4. Resto 0. Força 3. Então, nós podemos marcar aqui que a nossa resposta é letra C de casa, tá? Espero que tenham gostado. Seja grato, compartilha, curta, comente com seus colegas, fala de onde que é a sua escola, qual cidade, né? Deixa um recadinho aí pro tio. Fica com Deus. Fui.